Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quarta-feira, dia 1º de novembro. A solenidade de Todos os Santos aqui no Brasil, que se celebra hoje, foi transferida para o domingo. Nosso evangelho é retirado do livro de Lucas, capítulo 13, versículos de 22 a 30. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois muitos tentarão entrar e não conseguirão. E te digo, quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, e vós, do lado de fora, começareis a gritar: Senhor, abra-nos a porta, ele vos dirá: Afastai-vos de mim, vós que praticais a impiedade, a injustiça, porque eu não vos conheço. E vós direis: Mas, Senhor, comemos e bebemos em tua presença. Pregastes em nossas praças. E ele dirá: Afastai-vos de mim, vós que praticais a injustiça. Porque eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e se sentarão no banquete do reino. Porque há últimos que serão primeiros, e há primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente Lucas hoje então nos coloca diante de uma outra imagem que é a porta. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, Jesus é quem é a porta, pela qual nós entramos e saímos e encontramos pastagens. Mas aqui no Evangelho de Lucas hoje, ele coloca que a porta é o local onde nós entramos para nos sentarmos no banquete do reino. E a característica da porta é que ela é estreita. E a grande questão de fundo aqui, então, é sobre a salvação. Na primeira leitura de hoje da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo vai dizendo que aqueles a quem Deus predestinou, ele chamou. Aquele que ele chamou, ele santificou. E santificou com o seu Espírito. Espírito que motiva a cada um de nós entrarmos pela porta estreita. Espírito que motiva e dá condições a cada um de nós a nos mantermos firmes nessa travessia da porta estreita. Por isso que Jesus diz que muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. E só será salvo quem perseverar até o fim. Nós vemos Jesus caminhando para Jerusalém, caminhando para a sua crucifixão, para a sua Páscoa. E é neste caminho, então, que alguém vai perguntar a Jesus: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? No livro do Apocalipse, por exemplo, no capítulo 7, versículos de 4 a 9, João vai ter uma visão de uma grande multidão, incontável, daqueles e daquelas de todas as partes do mundo que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. E não somente 144 mil, como algumas pessoas dizem, mas uma multidão incontável de testemunhas fiéis que entraram pela porta estreita. E nessa travessia da porta estreita, lavaram então as suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso Jesus então vai talvez deixar claro para nós nesta manhã sobre o resto de Israel. Daqueles que permaneceram justos, piedosos e fiéis nos momentos de tribulação, nos momentos de perseguição. Porque eu e você sabemos muito bem que iniciarmos um caminho é algo muito fácil, mas permanecer neste caminho até o fim, isso aí nem todos têm fôlego. Porque a porta estreita é justamente este caminho. Este caminho que nós vamos fazendo caminhando a cada dia nas nossas tribulações,
na nossa batalha espiritual, permanecendo fiéis ao Senhor. Então Jesus vai usar esta alegoria da porta como uma catequese para nos evangelizar nesta manhã. Quando nós falamos de salvação eterna, alguns não acreditam mais. Outros são indiferentes. E isso aí causa, então, uma tempestade de ideias e de achismos. Por exemplo, nós temos aqueles que colocam uma misericórdia totalmente mergulhada num contexto de permissividade, onde vai dizer, permaneça no seu pecado, permaneça na sua vida errada, porque Deus é misericordioso e Ele perdoa tudo. A misericórdia de Deus é infinita, desde que haja arrependimento, desde que haja conversão do coração. Aquilo que Jesus havia dito àquela pecadora pública, vá, os teus pecados estão perdoados, não peques mais. Outros, imbuídos também de um pensamento muito rigorista e legalista, colocam o peso dessa salvação somente na realização de atos externos, de ascese externa. E nos esquecemos assim de uma frase séria de Santo Agostinho: aquele que te criou sem ti, não vai te salvar sem ti. 90% é a misericórdia de Deus, mas 10% é a minha liberdade, é a minha corresponsabilidade, é a minha participação, porque as nossas obras não nos salvam. Querer se agarrar e se entregar às obras como salvação, mas a catequese sempre nos ensinou que as nossas obras não nos salvam. Elas nos dão credibilidade, elas nos dão autenticidade daquela vida espiritual que nós dizemos que professamos. A porta não passou por reforma. A porta ainda continua estreita. E seguir a Jesus ainda significa tomar a sua cruz de cada dia e segui-lo. E Jesus vai responder então diante dessa pergunta: muitos tentarão e não conseguirão. E quando a porta fechar, e do lado de fora, vós começares a bater na porta, dizendo, Senhor, abra-nos, ele dirá, afastai-vos de mim, vós que praticais a injustiça, porque eu não vos conheço. E é interessante aqui que aqueles que estão aprisionados do lado de fora, cujo Senhor diz que não os conhece, eles então começam a recordar a liturgia e a vivência do segmento deles. Mas nós comemos e bebemos em tua presença. E ele diz, eu não te conheço. Mas o Senhor pregou em nossas praças, mas eu não te conheço. Porque essa salvação, ou a esperança salvífica que nós aguardamos e que o apóstolo Paulo nos convida, esforçai-vos, não significa somente uma tradição, não significa somente entregar-se a coisas externas. Aqui não vale somente ser filho de Abraão, de Isaque e de Jacó. Não vale somente carregar esse título ou este outro. Não vale somente exercer esse ministério ou esse dom, porque eles não nos salvam. Se não estiver também conduzidos, pastoreados e vivenciados numa vida de justiça, de piedade e de fidelidade, então não serão os nossos ritos, não serão os nossos símbolos e não será nada externo que vai nos garantir esta salvação, porque esta salvação vem de Deus. E o Senhor continua dizendo, afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E há últimos que serão primeiros, e há primeiros que serão últimos. Logo mais às 7 horas da manhã, eu estarei celebrando aqui na Igreja de Nossa Senhora da Conceição, aqui em Carneirinho, João Molevade. E amanhã, dia 2, dia de finados, nós teremos a nossa Santa Missa às 8 horas da manhã, aqui na Igreja de Nossa Senhora da Conceição, às 10 horas da manhã, no cemitério de Carneirinhos, às 3 horas da tarde, no cemitério da Comunidade Santa Rita, em Pacas, e às 19 horas na Igreja do Sagrado Coração de Jesus. Um grande e fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã, se Deus quiser. Quem te criou sem ti, não vai te salvar sem ti. Amém.